Boa noite. Noite. Fazer igual ao Jornal Nacional hoje? Não. Hoje não tem bancada, né? Não tem bancada. Então, Boa noite a todos. a todas. A todes. A Nescaus. Quick. Muki. Muque. Essa daí. Muito bem. E achocolatados em geral. Então, boa noite a todos. E aqui vem mais um Tá na Mesa. Não? Ó. Não, Tá na Mesa é o blog da gente. É. Tá na Mesa Jogos. Mas é texto. Procura que é legal. Tá na Mesa Jogos, que aliás está vindo com uma avalanche de resenhas novas. Tem, pra quando? Toda semana tem? Faz 2 semanas que é todo dia. Então, antes de comprar um jogo, para saber se você gosta, e se não deu tempo de jogar em alguma casa especializada que tem jogos e tal, Você quer só conhecer mesmo? lê. A resenha é super bem humorada. E Já estamos com mais de 200 textos. 200 resenhas. Vai conhecer o Gordinho. Vai ser legal. Não, o gordinho não vai ser legal conhecer, não. Não, é legal. Não, é ele é engraçado. chato. Tá. Sim, mas você bate nele. Ah, então sim, mas fica ele é legal. chato. Você também bate nele. Bato. Somos os senhores e senhoras Lovik. Lá, tá? O Você senhor pode e a estranhar senhora. que nossos nomes não estejam lá como Odair de Paula Júnior e Paula Piccolo, porque nós somos o casal Slovik. E isso é blog. Agora aqui com o vídeo a gente está na Jedi, que é a nossa empresa que dá formação para professores. A gente ensina professores da educação de ponta a ponta. Básica, Infantil, básico, técnica fundamental, superior, corporativa, a usar Pam, 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 pam. Fun with Flags, a usar jogos de tabuleiro modernos em sala de aula como uma ferramenta de aprendizagem. Muito bem. E hoje a gente continua a temporada. De novo? Mas tá acabando. A gente não tá indo na ordem cronológica, mas... Cronológica não, numérica. Hoje é a competência geral número 10. Respeito e cidadania. Foi meu joio. Quase. Desculpa. Fosse a 9 eu tava mais segura. Mas Tava. Se fosse a 11 você tava... Bom, e aí hoje é respeito e cidadania. Da competência em si, nós vamos falar pouquinho. Ela é basicamente... Respeito e cidadania. É autoexplicativo. É verdade, ela é cuidar do mundo com democracia, com resiliência, Respeito à flexibilidade. ciência. Não é tão explícito respeito à ciência, mas é isso, Mas né? Então você vai cuidar do mundo ignorando a ciência. E aí, a gente trouxe hoje 4 jogos. 4 jogos. Que mostram como é importante cuidar do mundo. 2 existem em português, 2 ainda não. E que quando você não cuida do mundo... Ou da economia. E de verdade, se você não cuidar do mundo de verdade. Ou da sociedade. E não é só... Ou um do outro. Não é... Léo. E aí, Léo? Não é só porque você separa o lixo reciclável do orgânico que salvou o mundo, né? Tem muito mais. Inclusive, liberdade de expressão, tudo isso está dentro de um mundo saudável. Buonanotte. E aí vamos então para 4 jogos que ensinam a cuidar do mundo com respeito e cidadania. Ensina assim, não é bem, mas dá para levar. Democracia. Também. Mas enfim, pelo menos dão uma boa oportunidade de você abordar o tema. Que é o mais importante. E vai abordar jogando. Jogando é divertido em aprender de forma divertida, é o que o Jedi sempre quer. Joia. Então, qual é o primeiro jogo hoje? Vamos começar com um português que já existe em português,
vendido em Portugal, não, no Brasil, chamado CO2, do meu designer favorito, Vital Lacerda. Um português que cria jogos muito bons. E esse é o CO2. E agora eu vou para trás da câmera, para vocês não ficarem vendo ao contrário. Senão fica assim, ao contrário. Fica SO alguma outra coisa. Ok, então vamos lá. Primeiro joguinho. CO2, essa é a segunda versão. A primeira edição nunca saiu no Brasil. E essa é melhor porque essa, além do competitivo, também dá para jogar cooperativamente. Então você tem os dois modos e dá para jogar solo também, o que é bem legal. Dá para até 4 jogadores, mas aí você vendo nossas lives anteriores, você vê como multiplicar isso dentro de sala de aula. É um jogo grande, um jogo até meio pesado, mas basicamente o mundo está acabando, a poluição está acabando com tudo, e cientistas, eu acho que não vou conseguir abrir esse tabuleiro gigante. Uma parte do tabuleiro dá para abrir aqui. Então, o mundo está acabando, o dióxido de carbono está aumentando cada vez mais. Aqui estão os continentes. Então, os jogadores são empresas, conglomerados, buscando energias renováveis. Então, por exemplo, aqui, acho que eu consegui mais uma só. Essa recicladora? Então, isso é uma poluidora. Ela gera 20 partes por milhão de CO2. Se chegar a 400, fica muito perigoso. Chegou a 400, a 500, acabou o jogo. Acaba o mundo? Acaba o jogo. O mundo ainda não, mas um pouquinho acaba. E essas são as renováveis. Então, tem recicladoras, usinas recicladoras, usinas solar. Aqui dá para ver mais alguns. Temos a reflorestamento, temos a eólica e a hidrelétrica. Então, os jogadores vão, conforme os turnos, propondo. Então, por exemplo, veio um aqui e propôs a criar uma de reciclagem na Austrália. Um outro jogador, mesmo sendo competitivo, ele vai criar a infraestrutura para essa empresa para viabilizar o negócio. E por fim, um outro jogador, que pode ser o primeiro ou pode ser o outro, vai criar. Deixa a gente ver o perfil do tokenzinho. Então cada uma delas. Ilustrezinha. Que na verdade fica desse jeito no final, porque aí isso quer dizer que o jogador azul fez. Então essa daí é uma usina de reciclagem. Essa daqui é uma usina de reflorestamento. Arvorinhas. Aqui temos uma hidrelétrica. Aguinha passando, um riozinho. Ondas. Ondinhas da água. Então, e todos os continentes têm uma demanda energética por década. Então, cada década é uma rodada. Então, na primeira rodada, todos os continentes vão entrar com uma poluidora. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, na primeira rodada entrou e já aumentou em 20. Se no começo da segunda rodada ninguém foi lá e criou uma usina sustentável que não polua na América do Sul, vai lá e vai entrar outra. Essa, por exemplo, a de carvão. As termoelétricas. É aleatório. Ela polui, assim, não. Todas de carvão poluem, todas de gás, e tem mais uma que eu não lembro qual que é, polui 30. Tá.
Aí você sorteia. Sorteia qual entra, esse é aleatório. Essas são as termoelétricas, que poluem bastante. Aí quando você cria nas outras demandas. Aí chegou nesse momento, eu vou conseguir criar mais uma. Essa vai sair, uma outra vai entrar e vai diminuir em 20, não deixando chegar ao perigo. A gente é cooperativo, uma das formas. Uma das formas é cooperativo. Todo mundo tentando deixar o planeta mais limpo. O cooperativo é interessante que cada um tem um objetivo pessoal que não pode ser compartilhado com os outros. Então você tem que fazer as jogadas sem explicar para os outros que você está tentando chegar no seu objetivo. Se todo mundo não chegar no seu próprio objetivo, não vence o jogo. E no competitivo? No competitivo você também tem objetivos. E esses daí são compartilhados, né? Assim, os outros jogadores não precisam saber, mas se souber aí não estraga o jogo. E você vai fazendo pontuação conforme vai criando as usinas e no fim quem tiver mais ponto vence. Esse, por exemplo, aqui estamos do lado cooperativo. Então, por exemplo, vai ganhando pontos. Tem algumas coisas que você perde ponto também. Se descer do zero, acabou o jogo também no competitivo. Tá. E que recursos eu preciso para instalar uma planta? Então, depende da planta. Então, por exemplo, aqui tem a pegada de carbono, que pode ser comprada e vendida. Algumas plantas precisam disso. Isso aqui são recursos tecnológicos diversos. E também tem dinheiro. Então vamos pegar uma plantinha aqui, por exemplo. Essa daqui. Essa você precisa uma pegada de carbono para colocar ela, para desenvolver, né? Para você falar, ó, estou tentando desenvolver uma aqui. Então você vai pagar uma pegada de carbono. Quando alguém fizer, vai ganhar 5 moedas e a pegada de carbono. Aí agora alguém pode tentar desenvolver essa de reciclagem. 2 daí? Não, é nível 2 só. Ah, tá. Tem nível 1 e nível 2 que muda a pontuação conforme você faz as... E tem uma... Acho que daqui é mais fácil. A contagem do tempo, 2010. Vai de 2010 a 2040. Cada rodada, cada década. Então, mudou de rodada, avançou uma década, nos continentes que naquela década não tiver uma indústria sustentável, vai entrar uma poluidora. Certo. Então, e cada continente, isso aleatoriamente, só aceita 3 tipos de usinas. Então pode ser que, por exemplo, aqui na Oceania, eles não aceitam reciclagem. Então você não consegue fazer uma de reciclagem aqui. Você vai ter que fazer em outro lugar. Há também os cientistas, seus cientistas que vão pesquisando as novas formas, porque agora eu tenho que ver o outro lado aqui, vamos ver se eu consigo. Aqui são os estudos, níveis de estudos dos cientistas. Então, por exemplo, para você conseguir fazer uma usina de reciclagem nível 1, você tem que ter um nível de estudo de reciclagem. Para fazer um reflorestamento nível 1, você tem que ter 3 níveis. Então, existem as regras de estudo. E por exemplo, se chegando nesse nível de reciclagem, você aprende um pouco sobre eólica. Então, você já aumenta a sua eólica. Tem a sinergia entre eles. Tá. Do outro lado ali, antes de você virar o tabuleiro, parece uma pessoa, aqui, um juiz julgando. Não, que aqui isso? São as demandas da ONU. A ONU vai mandar demandas e também objetivos que têm que ser cumpridos. Você consegue pegar um exemplo aí pra gente? Consigo. Porque tô achando que são aqueles objetivos sustentáveis da ONU. E se for isso, não exatamente isso, mas
Desculpa, esses são os objetivos da ONU. Aqui são congressos que você pode mandar seus cientistas. Então um cientista que já tem estudado solar pode vir para cá, um que já tem estudado reciclagem pode vir para cá. Quando esse congresso fecha, os jogadores que colocaram cientistas aqui pontuam. Dos nossos 102 participantes, a galera está comemorando porque as tecnologias de energias renováveis precisam de pesquisas científicas. Uhum. E como é pesquisa científica, a gente dá a fonte, Léo Abreu 23. Uhum. Então, aqui, por exemplo, são os objetivos. Na verdade, são os objetivos do jogo. Por exemplo, isso aqui é fazer uma hidrelétrica. Isso aqui você conseguir 2 conhecimentos. Peraí que tá caindo meu fio. Ter 2 conhecimentos. Conseguir 2 conhecimentos na rodada. Aí, ciência de novo. Uhum. Fazer um de reflorestamento. Joia. E assim, aqui que o cooperativo vai perdendo pontos. Então acabou 2010, cada objetivo não concluído, que ainda esteja no tabuleiro, vai perder 1 ponto. 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Você lembra da regrinha? Quando que tem congresso científico na história? Não, sempre tem. Sempre vão ter esses congressos. E você, com uma ação sua que chama ação executiva, você pode mover um cientista para cá. Tá. Só que enquanto não, por exemplo, esse congresso aqui tem 4 assuntos. Enquanto não completar, esse cientista está preso. Tá. Quais os tipos de ação que eu tenho no jogo, então? Você tem que fazer uma ação mandatória e pode fazer até 3 executivas. As mandatórias são propor um projeto, fazer a infraestrutura e criar a usina. As executivas aqui. As executivas mover um cientista, mexer no mercado de carbono, de pegada de carbono, e aqui você cumprir seus objetivos. Tá. E aqui estão os custos. Isso daqui é você propor, e aqui você construir. Não, desculpa. Propor não tem custo. Você fazer a infraestrutura e você fazer a construção. Então, simplesmente propor, você vai ganhar o bônus que está aqui. Você vai ganhar o bônus. Aí, para fazer, você vai pagar o que é necessário. Então, por exemplo, aqui no hidrelétrica. Você, para fazer a infraestrutura, você vai pagar uma pegada de carbono e vai ganhar 3 dinheiro, um recurso tecnológico e uma pegada de carbono. Uhum. Para você construir a usina nível 1, você vai pagar 9 moedas, vai pagar um carbono, vai pagar um recurso tecnológico, mas vai ganhar 6 pontos de vitória. Uhum. Nível 2, 8, 2, 7 pontos de vitória. Primeiro você constrói todas as de nível 1, quando elas acabarem, começa a construir de nível 2. Não é que uma nível 1 depois vai virar uma nível 2. Beleza. Você vai guardar agora? Uhum. Ok. E assim, quanto que você acha que o CO2 do Vital Lacerda tem a ver com a realidade? Bom, na verdade o Vital fez um jogo muito bom, que ele viu realmente. Ele fez pesquisas mostrando o nível de carbono na atmosfera, o nível crítico, que começa a ficar insustentável a vida humana, e ele estudou as formas de energia sustentáveis. Tanto que na primeira edição ainda existia, ele usava a nuclear, que não está no segundo. Então, quando ele lançou, acho que foi em 2011. Tinha Fukushima. Então, era uma energia que não gerava carbono, mas quando dá errado, dá muito errado. Então ele começou a pegar mais usinas que geram mais benefícios do que malefícios.
e como que ele encaixa na competência, o que você acha? De respeito à cidadania? Exato. Prato cheio, né? Quanto mais empresa poluidora, pior o mundo fica. Basicamente isso. Hoje em dia, a gente já vê os alunos, até no nível superior, com um grau de consciência ecológica bem maior, né? Eles têm, por exemplo, total consciência de que agronegócio também é poluidor, é deletério, enfim, não é porque nasce plantinha verdinha que é uma tecnologia saudável. Enfim, é um prato cheio para discutir muita coisa. E veja, aquela outra conceito de que é o bem público, que não interessa se foi a Austrália, se foi a Europa ou foi a América do Sul que deixou de cumprir o objetivo ou construir a planta, o mundo inteiro sai perdendo, né? Não é... se a França pagar a pegada de carbono, tá tudo bem e o resto do mundo tá salvo. Então, geografia, biologia, história, ecologia, o que mais? Política, política internacional. Política internacional. ONU, tá tudo ali. E OMS também, né? A gente pode... E fora assim, mesmo o jogo sendo a parte competitiva, existe uma cooperação, porque é impossível, na mesma rodada, um jogador propor, construir a infraestrutura e fazer a fábrica. Não dá tempo. Então existe esse negócio que, mas por que que eu vou criar, por que que eu vou propor um negócio para o outro construir, para o outro ganhar ponto? Porque ele, numa hora, ele não vai conseguir construir, ele vai ter que propor para um outro. Então dá para... Interdependência entre os jogadores, não dá para negociar, o negócio é o seguinte, aqui tá precisando, então vamos fazer aqui... a gente tem que fazer uma fábrica nessa rodada na América do Norte, senão acaba o jogo. E assim, acabando o jogo, não é quem tá na frente vence. Todo mundo perde. Então não é interessante chegar num nível de carbono muito alto, porque aí todo mundo vai perder. A não ser que você esteja muito atrás e queira sacanear o jogo, mas aí é um outro departamento. Agora vem o quê? Vanuatu. Vanuatu? Vanuatu. Vanuatu é o jogo de fazer tartaruga. Esse jogo é lindíssimo. Infelizmente não existe em português ainda. Infelizmente é difícil de achar. E infelizmente eu consegui ele de volta, porque... Felizmente eu achei ele de volta. Eu tinha vendido, me arrependi pra caramba. Mas consegui ele de volta. Vanuatu, pra quem não conhece, é uma... Ilha? Na verdade não, é um arquipélago. Um arquipélago na Oceania, extremamente famosa por suas praias paradisíacas. E eu não estou conseguindo abrir. Então, na verdade, é um jogo muito simples, que toda rodada vão entrando ilhas. Novas ilhas para... É isso que eu quero falar depois. Difícil mostrar, mas olha formato de flor, ó. Cada uma aqui é outra. Achei. Aqui, ó. Essa é uma que vale um pouquinho mais, né? Para o diferencial. Não, essas são as 3 iniciais. Aqui, então, por exemplo, aqui, ó. Agora chegou aqui a ilha. Agora é uma com ilha, melhor. uma com mar, outra com mar. Então, o mar vai ter peixes, que podem ser pescados, e tesouros que podem ser resgatados. Isso tudo em pesca turística e hospedagem. Tem hospedagem, não, mas pega tesouro turístico, me fugiu a palavra. Mergulho. Whatever, vocês entenderam.
Dá para construir cabaninhas. Cada jogador constrói suas cabaninhas. Aí são as ações. Então você constrói cabaninhas. Cabaninha fofinha. Cadê cabaninha? Aqui. É tipo construir pousada. Aqui estão os tesouros e os peixes. Peixinho que parece tubarão. Uhum. Né? E o tesouro é um baúzinho. E aqui esses pinos são os turistas. Que entram, a cada rodada entra um número aleatório de turistas aqui que podem ser levados para os bangalôs. Tudo bem, mas o que isso tem a ver? Isso aqui é uma coisa sustentável para você. É um turismo sustentável. Depende da natureza para acontecer. Uhum. Porque senão a gente pega a expansão legal dele, que aí o negócio começa a ficar tenso. E aqui você pode ver o número de rodadas, são 8 rodadas. Que é igual carinho de passaporte. Então, de tempos em tempos... E a trilha de pontos é com conchinha. E o dinheiro é uma coisa interessante. Aqui é a trilha de dinheiro. Quando você chega no 9, você vai ganhar pontos de vitória e ficar no 0. Então, muita gente... mas eu não vou conseguir ganhar dinheiro suficiente. Não, porque o dinheiro não traz a felicidade. Então, acumular dinheiro não traz a felicidade. Você precisa de dinheiro para conseguir fazer seus empreendimentos. Mas se você ficar só acumulando, isso não traz prosperidade para a ilha. Você precisa usar o seu dinheiro para alguma coisa. Aqui na expansão acontece de tempos em tempos. Tá a malhazinha bonitinha, aí ela vai afundar. Então os jogadores precisam criar barragens. Acho que dá para ver aqui. São pequenas tabuinhas aqui, ripinha de madeira. Aqui, agora deu. Então, precisam criar barragens nas ilhas para não acontecer isso. Porque com o aquecimento global, o nível do mar está subindo. E Vanuatu é um dos primeiros países do mundo que vão desaparecer, porque a altura máxima do arquipélago são 20 metros. Aliás, se você quiser ver um pouquinho de aquecimento global, mas só que é legal porque é um foco de pesquisadores na Antártica, né? É o perfil para você seguir, é por uma doutora em biologia marítima, a Francine, e ela tem um jeito super legal, divertido de ensinar, chama @gelo na bagagem. @gelo na bagagem, e ali você descobre por que acontece a queda daquelas geleiras. Você descobre que os pinguins são os únicos bípedes. Aves bípedes. Aves bípedes da Antártica. Você descobre se é Antártica ou Antártida, e você ainda descobre que animais realmente são aqueles da tenda do biquíni. Lá do... Fenda. Fenda do biquíni. E aí você descobre... enfim. E de novo, agora aqui a gente viu o lado que também pode ser vilão da história, de acabar com uma ilha se a gente não cuida do planeta. Porém, de modo sustentável. Dá para viver, dá para pagar conta, dá para reinvestir e cuidar. E por que eu falei que é o jogo de fazer... sim. Uma das atividades da ilha é você ir na praia, na areia, e fazer uma tartaruga. Eu esqueci de pegar, acho que ainda dá pra ver. O marcador de primeiro jogador é uma tartaruga desse tamanho, muito bonitinha. E você tem uns marcadores bem pequenininhos de tartaruga que você pode fazer nas praias das ilhas. E o que tem a ver essa história aí de fazer tartaruga, veio da onde? É uma coisa cultural deles, para trazer boa sorte. A tartaruga, para eles, é um animal que traz boa sorte. Então, você tendo símbolos de tartarugas perto da sua casa, isso atrai a prosperidade para você.
Então, é comum na ilha você levar turistas e ensinar a fazer os jeitos de tartarugas na tradição de Vanuatu. Ok. Depois de CO2 e Vanuatu, a gente vai com Crysis. E a coisa ficou mais feia. Ih, carro voador? Tá, ignora esse pedaço. Na verdade, Crysis é um jogo onde um país está à beira do colapso econômico, social e político. Eles criaram um país fictício no futuro chamado Axia. Mas na verdade isso daqui é baseado na Grécia, porque os autores são gregos e criaram o jogo durante aquele grande quebra de 2015. Mas dá para encaixar perfeitamente em qualquer país igual o nosso. Você pensa que é só o Brasil que tá ferrado? É, todo mundo tá ferrado. Cada um tá sofrendo no seu local, né? Então, para não pegar mal e falar que tá torcendo contra, é um país fictício. Na verdade, você não tá torcendo contra, porque o objetivo do jogo é você salvar a economia do local. Infelizmente, o jogo não existe em português ainda. Espero que um dia saia, porque o jogo é bom. Aquelas miniaturas. Olha aqui, miniaturas fofas. Então, esses são os recursos. Raiozinho. Então, energia, minerais, químicos, comida, metalurgia, aço. Metalurgia não, né? O Erlenmeyer da química. Produtos pesados. Aqui somos nós, os jogadores. Deixa eu pegar um que tá melhor. Aqui é o vermelho, dá pra ver que é um homenzinho de chapéu. São nossos gerentes. Visto de perfil com um chapéu. E mais pão de forma. Comida é uma coisa muito comum no jogo. Então, o jogo basicamente vai... o tabuleiro é bem grande, acho que não vai dar para abrir, mas o básico do jogo é o seguinte. Os jogadores, eles vão pegar indústrias, comprar indústrias que estão em falência e tentar recuperá-las para criar os produtos para exportar. Quando você exporta um produto, melhora a economia do país. Quando você importa produtos e normalmente é preciso, você piora a economia do país. Você ganha pontos de vitória e você perde pontos de vitória. E aqui seria um cenário da iniciativa privada. Tentando recuperar. Público-privada, tentando... Sim, o governo dá subsídios para os conglomerados, para eles conseguirem. Então eles precisam ter as indústrias, pagar por elas, contratar mão de obra. Então, por exemplo, aqui tem 4 tipos. Então temos engenheiros, temos trabalhadores. Então temos. Tem trabalhador braçal. Tem braçal, tem mais engenheiro, chão de fábrica e do mercado financeiro. Esse é um braçal, ele tem uma pá, além de símbolo. Esse aqui tem um técnico. Um técnico, que tem um martelo. Esse daí é um engenheiro que tem uma chave. Um engenheiro. E aqui um cara do mercado financeiro que tem moedas. Um Wall Street guy. Tá. Então, por exemplo, para você fazer essa fábrica funcionar, você vai precisar de um cara. Você precisa contratar um carinha com o mesmo símbolo. E ter energia. Então, isso daqui são fábricas, por exemplo, podem aparecer na primeira rodada. Você começa sem nada, só com o seu dinheiro. Então, como você vai ter a energia para você fazer a fábrica funcionar? Você vai ter que importar. Por isso que a importação é importante. Mas, para o fim do jogo, a importação fica menos importante. Então, aqui... vai ficando menos dependente. Menos dependente. Então, você colocou seu trabalhador, gastou sua energia, vai produzir 3 pães. Aqui, 3 comidinhas. 3 pães de forma deste amarelinho laranja aqui. Caso você tenha um trabalhador aqui ajudando, aqui embaixo, você vai pegar o númerozinho que está aqui e somar com o pão. Então aqui,
você necessita desse para a fazenda funcionar. Esse daqui está aumentando a sua produtividade. Então, desse jeito, você está produzindo 4. Ok. Se tivesse mais um desse aqui, produziria 5. Tá. Já os resorts, eles não produzem produtos. Eles geram dinheiro e pontos de vitória que você precisa Para sair do sufoco. para sair do sufoco. Tá. Não, pode continuar. Você está embalado. Sim. Porque, assim, toda rodada existe uma meta de pontos de vitória que todo mundo tem que alcançar. Então, por exemplo, a gente começa com 15 pontos e no fim da rodada todo mundo tem que chegar a no mínimo 19. Aqui é a condição econômica do país. Então, a gente começa no 31, pode chegar até o 45 e isso vai diminuindo. Vai ficando amarelo, depois vermelho até zerar. Não, isso aqui é o dinheiro. Aqui, amarelo, vermelho, chegou a zero, acabou o jogo. Então são 7 rodadas e cada uma tem um determinado. Então, por exemplo, a gente começou em 15, tinha que chegar a 19. Eu cheguei em 20, a Paula só chegou a 17. Esse meu 20, esse um ponto extra, vai aumentar o nível de confiança. Só que o que a Paula não conseguiu chegar, vai derrubar. Então, por exemplo, tem 5 jogadores, um chega, os outros não, vai despencar. Esse nível de confiança pode, aqui para a gente no Brasil, pode ser então o real desvalorizado e o dólar subir. Exatamente, a inflação descontrolada, o mercado não confiando muito e dando investimento, porque precisa de investimento para gerar empregos, para ter produtos, para fazer. Nenhuma fábrica. Não traz, não tem inovações. Perfeito. E aqui você vai ter o mercado, no fim, né? Aqui vai ter as commodities que você pode exportar. Então, por exemplo, aqui tem aqui um exemplo. Esse contrato precisa que você tenha 8 de minério para exportar. Então, você vai conseguir chegar aqui. Esse aqui. Então, por exemplo, minério. Cada minério exportado vai te dar 1 ponto de vitória e 2 de dinheiro. E se você querer vender para o mercado negro, só vai te dar dinheiro. Não vai dar ponto de vitória. É aquela coisa, você não chegou na meta, vai cair. E em todo começo de rodada tem um evento, dependendo se está no nível verde, amarelo ou vermelho. O evento é sempre ruim, é alguma coisa que aconteceu. Greve geral dos trabalhadores, tumulto político, descontrole dos gastos públicos. E isso vai fazer, ou não deixa você usar todos os seus trabalhadores, porque eles estão em greve, ou vai fazer o nível de confiança cair cada vez mais. Explica cada um desses recursos. Por que você precisa e... Por exemplo, se eu ganhei comida, eu faço o que com a comida? Por que eu preciso ter comida? Enfim. Além de exportar, porque existe contrato, a única que não existe contrato de exportação é a energia. Então, aqui, por exemplo, contrato de exportação de comida. Você precisa de 8 de comida. Só que, por exemplo, para você fazer o resort funcionar, você precisa de comida. Opa! Não, é só o reflexo. Então, para você fazer o resort funcionar, você precisa de comida. Ou seja, você precisa dar alimentação para o hotel, né? Para você fazer essa fazenda, você precisa de energia e químicos. Então, você precisa de agrotóxicos. Aqui você só precisa de energia. Algumas fábricas não precisam de nada. Não estou achando as fábricas, estão aqui. Por exemplo, essa fábrica de indústria pesada. Você vai precisar de energia e de metal para você fazer maquinaria pesada. Tá. Então, por isso que a maioria das fábricas vai precisar de um insumo para sair o produto final. E com o produto final você exporta. Então energia, Que é um raio? que é um raio. Aqui são minérios, que é um cristalzinho. Tá. Aqui é metalurgia,
que é uma viga de aço. Agora dá pra ver. Produtos químicos, petrolíferos, etc., que é o Becker. Comida, que é o pão. E maquinaria pesada, que é a roda dentada. Joia. Esse jogo, como é que você descobriu ele? Ludopedia.com.br, onde está nosso canal, está na mesa, por acaso. Você vai lá na ludopedia.com.br, procura canais, está na mesa. E lá também é um mercado de jogos. Tem pessoas comprando, pessoas vendendo, pessoas trocando. Isso daqui eu achei numa pessoa vendendo, fazendo um leilão, lá dá para fazer leilões. Eu venci o leilão e o jogo veio para casa. Eu realmente não conhecia até ver o anúncio do leilão. Procurei resenhas, procurei vídeos para aprender. Achei o jogo extremamente original e consegui. E quando você procura gameplay, os vídeos, os canais que você mais segue são em inglês, né? Qual você gosta? Em inglês, eu gosto do Rado. Rado é um cara que mora na Flórida, que fez muito dinheiro com patentes e agora vive de renda, então ele faz... Na verdade, ele nem compra jogos, ele tem 10 vezes isso na casa dele e a maioria são pessoas que mandaram para ele fazer resenha. Então, na verdade, as editoras mandam porque é um canal muito famoso, tudo que aparece lá chama atenção. No Brasil eu gosto do Romir, que é a cara de um conhecido nosso, William. Aquilo ali não dá. Eu gostava muito do Jogando Offline, mas acabou. Eles são divertidíssimos. O Rado, ele... Uma vez eu estava assistindo uma live dele e ele tinha uma camiseta com esses dizeres aqui. Yes. I really do need all these board games. Eu realmente preciso de todos esses jogos. E aí, de vez em quando eu brinco de fazer lettering. E aí a gente fez esse quadrinho da cor bem aqui no quarto de jogos, porque geralmente é onde as pessoas fazem essa pergunta. Nossa, mas você realmente joga tudo isso? Sim, a gente realmente precisa muito desses jogos. Porque além de ser um hobby, né, é assim que o Jedi funciona. Se a gente não conhecesse tantos jogos, porque muita gente pensa que a gente cria jogo. A gente não precisa criar jogo. Para qualquer coisa que você queira ensinar, vai existir um jogo que, se não for exatamente a aula que você quer, tipo, eu quero fazer um jogo sobre leis de Mendel. Se não for exatamente Genotype, que é uma aula perfeita, alguma coisa você vai adaptar, vai ter e você vai conseguir. Então sim, precisamos conhecer todos esses jogos. Porque a gente tem que ter um repertório bom de jogo para poder saber que jogo que se adapta em qual situação. E principalmente, de vez em quando, conhecer jogos que são mega coringas. E servem para tudo. Tipo Dixit. Né? E de vez em quando aparece um novo Dixit. Por aí a gente precisa saber. Né? Então a gente está sempre de olho nas editoras e na Ludopédia. Agora, para você usar jogo na educação, você realmente não precisa disso aqui. Não. Você precisa de acompanhar Ludopédia. Jedi. Nós aqui do Jedi, no @Picuno do Instagram. Tá na mesa. Segunda-feira, 7h13. E as resenhas do blog tá na mesa. Sim, estamos fazendo jabá. Porque se a gente não fizer o nosso jabá, quem vai fazer? Ninguém. E luderias, que são casas, lanchonetes, restaurantes, cafés, que oferecem board games e monitores que te ensinam a jogar. E aí você paga uma taxa para jogar, como um cover artístico no barzinho, né? E aí você joga
quantos jogos você quiser durante a sua permanência. Eles vão explicando, você vai conhecendo jogos novos, vai pensando como eles encaixam na sua aula, dá várias ideias. E vamos para o último jogo de hoje da noite. Não é um jogo que já existe em português, ele é baseado num jogo de PlayStation e ele é bem pesado. O tema é pesado. É o This War of Mine board game, porque tem um videogame. Tem um videogame certo? que é baseado na Guerra de Kosovo. Na época da Guerra de Kosovo, meu irmão ganhou um casal de tartaruguinhas de aquário. Meu irmão é veterinário. E aí virou Kosovo e Kajema, o nome do parzinho. Depois de muitos anos, eles descobriram que não era um casal. Mas o Kosovo e a Kajema, um sumiu do nada. Estava no jardim. Perderam a tartaruga. Eles fizeram um lago artificial que era uma bacia enterrada na grama, assim. E um belo dia a Kajema não estava lá. E a única conclusão que eles chegaram é que alguém pulou o muro, pegou uma das tartarugas e foi embora. Não, pode ser uma ave. Pode. Tadinha. Enfim, aí ficou só o Kosovo e depois o Kosovo, não sei que fim levou. Ele foi para uma fazenda para poder ter bastante espaço e correr feliz. Vamos lá, This War of Mine. Então, você pode ver que existe já em português. É um jogo cooperativo. E você pode ver pela caixa, ele é um tema realmente pesado. Nele somos sobreviventes da guerra. A guerra está rolando. Temos o tabuleiro é um abrigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir o máximo Em português, ó, espólios, invasões a turmas. Aqui dá para pegar, aqui dá para ver melhor. Então temos nosso abrigo. No começo do jogo a gente tem só um pedacinho do abrigo aberto. Os outros, assim, são cartas que a gente pode... Aqui, por exemplo, uma carta que vai ter escombro. Aí a gente conseguindo, a gente vai ganhar algumas coisas. Mobília, entulho, a gente vai abrindo espaço para a gente construir coisas. Então a gente pode construir uma cama, a gente pode construir um bebedouro. Não tem nada no abrigo. Então... Agora eu quero abrir. Tá bom. Agora eu me revoltei. Tcharam! Então, começa com esse pedaço aberto e o resto, tudo que tem nomes, são espaços que podem ser ampliados. Então, todo mundo dorme no chão, então precisa ter uma cama, não existe água potável, você precisa criar um bebedouro, um negócio para tratamento de água. Tem as miniaturas dos personagens, existem vários tipos de personagem, cada um com a história diferente. Não, são personagens diferentes. Cara com a mochilinha. Eu não me conformo com essas dobras no tecido da roupa que tem essas miniaturas, cara, eu amo. Aliás, se você quiser aprender a pintar a miniatura, tem um Boscolo Gisme. Desculpa. Professor Boscoli. Boscolo, ele é de Jundiaí, cidade onde eu nasci, por sinal. E ele ensina a pintar essas coisas, fica mais bonito ainda, valoriza mais o seu jogo. A compensação deve dar um dó de vender. Né? Com certeza. Mas é lindo. E ele começou com material nacional, tinta, pincel. Agora ele já tá todo chiquetão e tal. Alguns personagens. Esses personagens que eu mostrei a Minnie,
Depois tem a ficha. Então mostra quanto que eles têm de empatia, o que pode acontecer se a moral deles começa a cair. Por exemplo, temos um diretor de escola, o dono de oficina, um jogador de futebol. Não tem soldado, não tem militar, são pessoas comuns, extremamente sobreviventes de guerra mesmo. E tem que sobreviver. Tem fase do dia e fase da noite. Fase do dia, explora, constrói coisas. Fase da noite, ou dorme, descansa. Alguém sempre tem que ficar de vigia na porta, porque podem entrar ou soldados para acabar com todo mundo, ou gangues, ou outros refugiados que querem o local e vão te matar. Ou vocês podem buscar coisas. Por exemplo, aqui pode ter uma carta de mercado, aqui é uma igreja. Então, tem alguma coisa perto, longe ou muito longe, quantas cartas. E aqui o barulho que você faz. Quanto mais barulho, mais fácil os outros pegarem. Aqui, se você entrar em combate, porque vai ter bastante combate. Aí você pode desarmar. Armado, com armas. Então, por exemplo, esse daqui de arma. Dá pra ver? Aqui dá pra ver que tem 3 faquinhas. Não dá. Tá. 3 faquinhas. Então você tá tomando 3 de dano. Tiro normalmente é fatal. Então, é um jogo cruel, você tem que matar. E o jogo termina se você cumprir a missão. Existe um objetivo. O objetivo, todo dia começa um evento. Então você vai ver, no fim do dia você vai ver a moral que vai caindo, porque você não come, você não bebe, você não descansa, você só se cansa. Então, como que esse jogo se encaixa no que a gente está propondo? Aqui a gente vai ver tudo o cuidado coletivo para salvar também o individual na situação extrema, né? Porque caos da guerra é um fim de mundo. Água, marcadorzinho de água. Não tá aparecendo. Desculpa, marcadorzinho de água, que são gotinhas. Ferramentas que você acha, né? Material. Madeira, tá. Madeira. Aí aqui, por exemplo, você achou uma peça de uma arma. Você precisa da peça da arma para fazer uma arma. Opa, uma escopeta. Que pode ser vendido por 20. Então você pode negociar as coisas. Essa engrenagem aí, você lembra o que é? Aqui são recursos tecnológicos em geral. Para você fazer alguma, assim, não é nada específico, mas pode ser tipo uma mola que você precisa para fazer alguma coisa girar, para gerar eletricidade. Para fazer o filtro. Para fazer o filtro, São coisas comuns, materiais, não específicos, porque também não ia dar para fazer. E, de novo, se nessa situação macabra e de guerra, pós-guerra, que é inferno. Fim do mundo, né? Realmente um inferno. Você vai ter que considerar se esse filtro que você está construindo é para todos aqueles que estão no abrigo, se é só seu. Se for só seu, vai dar briga. É um jogo narrativo. Aqui está o diário, um livrinho fininho. Então, por exemplo, você pega a passagem. Existe uma carta que fala para você ler a passagem 649. Sobre o efeito da febre, o jovem soldado balbuciava sobre uma mulher. A princípio ele estava em péssimas condições, mas agora ele está se recuperando e encontra-se consciente. Ele olha em volta e parece não acreditar que ainda está vivo. Vocês moram aqui? Quando eu voltar para o meu pelotão, vou falar com os rapazes, vou me certificar que ninguém incomode mais vocês. Vocês poderiam me dizer seus nomes? Minha esposa vai dar luz em breve, não escolhemos o nome ainda. O soldado ferido deixou nosso abrigo antes do amanhecer. Ele não quis ficar mais por um minuto. Ficava dizendo que precisava se apresentar. Será realmente que ele contou aos companheiros de armas sobre nós?
Acho que amanhã vamos descobrir e teremos um pouco de paz, ou será a mesma coisa de sempre? Role um dado e compare o resultado com a empatia de cada personagem. O resultado igual ou menor em empatia, o personagem perde um de tristeza. E ó, tá um livrinho todo folhado aqui, né? Bem caracterizado. E essa parte que o Odair leu são os números e os textos. Então ele é cooperativo e narrativo. E as regras é essa finurinha aqui. Bem pequenininho, mas tão lindo quanto na caracterização de coisa já, como é que fala? Caracterização Acabada, né, da guerra. Como é um jogo cooperativo, então é para 4 jogadores. Até 6 jogadores, mas como é cooperativo, dá para todo mundo controlar. Na verdade, todo mundo controla todo mundo. Cada rodada tem. O dia é dividido em vários pedacinhos. Então cada pedacinho é o jogador que decide o que todo mundo vai fazer. Então não precisa ter só 6. Mesmo com 6 jogadores, só começa com 3 personagens. Aí você vai ver que a sua autossobrevivência é também a sobrevivência de todos. Né? E eu tenho que ser flexível, porque não é porque eu consegui a arma que só eu vou usar a arma. Se tem um cara que atira melhor, devemos brigar com alguém, devemos ficar só no abrigo, os recursos. Eu não durmo 2 dias, mas eu sou melhor para ir em algum lugar tentar conseguir um remédio para a menina que está morrendo de febre. Eu vou ficar mais cansado e talvez não sobreviver ao próximo dia, eu vou deixar ela morrer. Então são dilemas bem legais de conversar num jogo cooperativo, né? Porque aí é um que se habilita, não, eu vou me sacrificar para fazer tal coisa, e todos terem que pensar. Mas é de novo, situações em que se você não cuidar do mundo, o mundo acaba. Né? Que nós estamos vendo o respeito e... esqueci o nome da competência. Responsabilidade. É isso? Acho que é. Cidadania. Responsabilidade e cidadania. Cidadania no meio de uma guerra. Mas ali é humanidade, né? Ter humanidade para com o outro. Exatamente. Ou não ter. Falar, eu sou o exército de um homem só. E vou embora. Bom, vamos embora então? Vamos embora. Hoje a gente mostrou então 4 jogos com mais calma, né? A gente mostrou então CO2 do Vital Lacerda sobre mudanças climáticas. Depois a gente foi Vanuatu. Vanuatu sobre sustentabilidade, turismo sustentável e se tudo der errado, inundações e perda de moradia. Depois falamos de Crisis, que é o país passando por uma crise econômica, social, política, e os empresários têm que tentar reerguer o país, ou largar tudo de vez. E é legal deixar. Porque reergue tanto econômica quanto sustentavelmente, né, na parte ecológica do negócio, o meio ambiente. E por final, o This War of Mine, que é sobre a guerra de Kosovo. Quer dizer que a gente foi, talvez, o Vanuatu devesse ser o primeiro, que pega um pouco mais leve na questão da destruição do planeta. E fomos até o extermínio quase da humanidade no This War of Mine. São jogos, então, que você precisa... Tecnologias de energia... Não, eu só estou lendo, é uma coisa antiga, desculpa. Você precisa dosar qual é a faixa etária dos alunos, qual é a religião dos seus alunos, alguma coisa assim. Você vai pegar mais leve, você pode pegar mais pesado, né? E da mesma forma que você poderia usar um vídeo na sua aula para mostrar como é a guerra, para mostrar como é um país numa crise
econômica, violenta, então você pode usar um jogo. Só que o jogo tem a vantagem de você fazer o aluno vivenciar. Então, essa coisa que eu tomo as ações, eu vejo, eu gravo muito melhor. Tem emoção própria na tomada de decisão que eu estou fazendo no jogo e a consequência, isso fica mais vivo para mim do que quando eu assisto um vídeo sobre o mesmo tema. Aí só um adendo assim, que é agora que eu lembrei. Ah, mas esses jogos que vocês mostraram, tirando no Atua, é tudo pesado. Tá, então vamos pegar uma coisa um pouquinho mais leve. London, a gente não vai mostrar porque o tempo não deixa, mas é basicamente assim. Em 1666 houve o grande incêndio que destruiu grande parte de Londres. Aqui é a reconstrução da cidade daquela época até o começo do século XX. Então você vai estar reurbanizando a cidade. Nisso você vai ter que pegar as pessoas indesejáveis e tentar se livrar. Então tem essa jogada que, se você começar a fazer isso muito, é negativo, é ruim para você. Então você tem que saber. São 2 séculos aí, né? São mais. Então vai também mudar a... São 3, são 3 eras, cada era tem um tipo de carta, então vai mudando do vapor até a eletricidade. Antes do vapor até. 1666. Que acho que a Rainha Elizabeth II já era a rainha, porque ela sempre foi só... Teve ela na Inglaterra até sim. hoje. Uhum. Né? A única rainha de verdade é Elizabeth, mas 1600 Eles talvez... dizem que teve Margarete, Vitória, mas na verdade aqui sempre foi. É a mesma, não só muda o nome. De vez em quando coloca um nome masculino só pra causa desse negócio de machismo. Mas Elizabeth foi a primeira... Ela viu o universo nascer, né? Ela se intitula a segunda só por... Não, a gente, na verdade, nem sabe o nome dela. Agora é Elizabeth II. Daqui a um tempo vai ser Jorge VIII. É tipo Flash. Sabe a série do Flash? Daí tem o Flash Reverso, o Flash não sei o quê, Terra 1, Terra 2, Terra 4. Ela tem esse... Cada época ela é uma figura diferente, mas é sempre ela. Então já ela vai ser Jorge VIII, William IV... Como que é o nome do bisneto? George. George de novo. É. Se bem que eu tô torcendo pra Charlotte. É. E aí ela toma a forma de outra pessoa e continua no poder. E ninguém desbanca. Desde esse incêndio aí até já era mais. ela. Né? Então é uma jogatina um pouco mais leve, de um tema. O tema é um pouquinho pesado, né? Mas o jeito que ele trabalha não é igual os outros. É uma coisa que pode acontecer ainda nos dias de hoje. Não precisa ser um incêndio que vai devastar a cidade, mas pode ser uma usina nuclear. Ou uma reurbanização, igual no Rio e em Paris, no começo do século... Fim do século XIX, começo do século XX. Qualquer desastre natural, um tsunami, qualquer coisa assim, né? E aí a cidade tem que renascer. E vai precisar de dinheiro para renascer. Então você vai ter que achar dinheiro quase onde não tem, né? Você começa... E vai precisar da boa vontade dos outros, da cooperação. Vai ter que ter empatia com quem sofreu. Lisboa também trabalha isso. Lisboa trabalha do grande terremoto de 1700 e alguma coisa. O jogo chama Lisboa, também é do Lacerda? Também é do Lacerda. Lisboa foi destruída pelo terremoto, depois teve o tsunami, foi legal, destruiu totalmente a cidade, fato histórico. E o Marquês de Pombal, naquela época, ele criou algumas leis para incentivar a reconstrução do centro. Então, os arquitetos e engenheiros começavam a pegar os escombros, fazer umas treliças para usar como base na construção dos prédios. E é legal porque as figuras históricas de Portugal se confundem com as figuras históricas do Brasil. Então, ali é outro prato cheio, né? Sim. A gente está vendo hoje essa questão da sustentabilidade do planeta, mas essa aí também dá uma aula de história maravilhosa.
acho que é isso. Joia? Beleza? Então, muito obrigada pela sua participação. Assistam, fica gravada a live, pode assistir depois. Reassistir de novo. Temos acho que mais 2 segundas-feiras com a temática das competências gerais 2 da ou BNCC. 3. E devemos ter convidados para uma delas. Então, fiquem de olho. Um beijo. Muito Até a obrigada. próxima.